Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos do turismo, dos setores mais atingidos pela pandemia. Olhamos para o estado das coisas, mas tentando também projetar o que será um panorama de sobrevivência à própria pandemia. Convidadas deste programa, Cristina Cisa Vieira, Presidente Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, e Vera Gouveia Barros, especialista em turismo, uma das autoras da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já esteve aqui neste programa várias vezes, para falarmos sobre o turismo nos próximos 30 minutos, no Da Capa à Contra Capa, este programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindas, obrigado por terem vindo presencialmente no estúdio, o que é já um sinal de que as coisas vão evoluindo em termos pandémicos. Cristina Cisa Vieira, vamos lendo que 2021 não será tão mau como 2020. É assim mesmo? Muito obrigada, José Pedro e a Rádio Renascença pelo convite. Olá, Vera, muito gosto em vê-la pessoalmente. Todo o pretexto é bom para nos encontrarmos pessoalmente. Ora bem, infelizmente, vamos lendo isso e o seu contrário, que é uma coisa típica desta pandemia. Lemos uma coisa, ouvimos uma coisa e o seu contrário. Tivemos, obviamente, um primeiro trimestre em Portugal muito pior do que 2020, porque 2020 a pandemia só se anunciou, pelo menos publicamente, em Portugal em março, e portanto ainda tivemos um primeiro trimestre interessante em termos homólogos, inclusive é com 2019. A partir daí foi sempre em queda, depois tivemos aqui uns bochechos, passa a expressão, de normalidade no verão, e depois entramos para lá do período de época baixa normal em 2020, depois sabemos que a projeção em 2021 foi tremenda, não é? A seguir ao Natal tivemos, de facto, um lockdown total no primeiro trimestre. A abertura que temos vindo a assistir, de acordo com o plano de desconfinamento previsto em março e a execução desde abril, tem tido avanços e recuos, como sabemos, quer a nível interno, quer e, sobretudo, a nível internacional e a nível europeu, que são os nossos principais mercados. Portanto, dizer que vamos ter um 2021 melhor que 2020, francamente, ninguém já acredita nisto, não é? Pelo contrário, as projeções são, porque contamos agora com um primeiro trimestre muito mau do próprio ano 2021, as projeções, quer da Organização Mundial do Turismo, quer da World Tourism and Travel Council, quer a nível interno, são de que este não é, infelizmente, Mas o vosso inquérito mais recente da Associação de Hotelaria, quando comparamos, por exemplo, as unidades encerradas, há muito menos encerradas do que o ano passado, na mesma altura, não é? É verdade, mas por um lado este inquérito foi feito antes do anúncio do encerramento do mercado britânico e do mercado alemão. Que entretanto reabre, não é? Pronto, que entretanto, pelo menos o alemão, hoje sim. A chanceler recuou e, portanto, vai-se guiar por aquilo que são as orientações do regulamento, porque é um regulamento do certificado Covid-19, ou Covid União Europeia, ou Covid ou certificado digital, enfim, teve vários nomes, mas de qualquer maneira já sabemos do que é que se trata. Portanto, houve um recuo da Alemanha e isso é indubitavelmente importante para Portugal, não é? Portanto, não temos qualquer dúvida que o mercado alemão é importante em termos nacionais, é o nosso segundo mercado emissor de dormidas, a seguir ao mercado do Reino Unido, é um mercado também importante em termos de receitas, não é? É o nosso terceiro mercado de receitas, portanto é indubitavelmente importante. No entanto, o nosso inquérito dá nota da intenção de abertura progressiva. Apesar de tudo, quando comparamos intenções deste ano com as do ano passado, as intenções este ano pareciam melhores, mas depois a concretização das aberturas até o ano passado, durante o verão, foi relativamente melhor. Este fenómeno, no entanto, tem que ser visto com zoom, por exemplo, aos grupos, não é? Há grupos que, lá está, por exemplo, um grupo Pestana, que tem muitas unidades, ou o grupo Vila Galé, no Algarve, não as abriu todas. Este ano tinha maior intenção de abertura, porque contava com estes mercados e com uma certa retoma da normalidade.
eu diria, ainda não está totalmente afastado, isto porque, de facto, há uma expectativa importante relativamente ao certificado da União Europeia. Sim. Vamos ver como é que os países o vão usar, porque o diabo está nos detalhes. Vera, ainda antes de olharmos um bocadinho para as lições da pandemia do ponto de vista do turismo, também qual é a sua percepção pela leitura dos indicadores que vamos vendo em relação ao estado em que estamos? Vamos começar pelo estado em que estamos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um gosto regressar a este programa. Como se dizia, tem havido avanços, tem havido recuos e, portanto, este ano tem sido marcado um bocadinho por esta bipolaridade de ora estarmos muito satisfeitos porque estamos na lista verde do Reino Unido, depois saímos, depois a Alemanha também dificultou as viagens para cá, portanto, tem sido estes altos e baixos que, em termos de ânimo, também não são nada positivos, porque há já uma fadiga com esta pandemia, parece-me, e depois estas oscilações de otimismo, pessimismo também abalam o ânimo de cada um, não é? Porque aqui gerou-se a determinada altura uma expectativa de reabertura, de um certo regresso à normalidade, que depois não se viu concretizada e, portanto, e os indicadores continuam a manter-nos muito afastados daquilo que era o turismo em 2019, que foi mais um ano de recordes a vários níveis. Claro que aquilo que são as questões estruturais relacionadas com o turismo permanecem, como, por exemplo, o desafio do mercado inglês estando fora da União Europeia e com a importância que tem para o setor em Portugal. Vamos ver como é que saímos. Sim, são vários os fatores, mas curioso, mas Vera, a questão da confiança, que no fundo o que a Vera está a argumentar é que apesar de tudo estas contradições, esta agitação abala um pouco também a confiança é um valor importante no turismo, no setor do turismo. O turismo é uma atividade económica que em muitos aspectos partilha das mesmas características das outras e nós sabemos que a confiança é fundamental para consumidores e para as empresas e isso não é diferente tanto para as empresas, para os operadores no setor do turismo, como para os próprios viajantes que também sentem essa incerteza na altura de marcar as suas férias. Mas no ano passado, por exemplo, ou nos últimos meses, digamos, mas talvez no ano passado seja melhor para comparar, a estratégia global foi, existem condições de segurança, havia um discurso, uma comunicação no sentido das condições de segurança. Eu estou a falar, eu presumo que isto tenha sido global, não seja só português o caso. A ideia de cada mercado, cada país tentar veicular uma ideia de segurança como destino turístico. E agora o que no fundo estamos aqui a falar é de um discurso ou determinações legais que vão variando e que vão dando erosão a essa confiança até no próprio discurso de segurança. É difícil veicular um discurso num destino seguro quando de repente muda-se uma regra de 15 em 15 dias. Pois, a questão é que tínhamos precisamente criado esse discurso que gerou a expectativa de uma determinada evolução e que uma evolução que seria sempre um regresso, ainda que paulatino, mas à normalidade, e depois houve, por assim dizer, um balde de água fria, não é? Com a segunda vaga, depois veio a terceira, e isso mina a tal confiança muito mais do que termos uma evolução constante ao longo do tempo, mas sabermos que estamos sempre a ir na mesma direção. Aqui não foi esse o caso. E, portanto, as expectativas depois também se adaptam a estas notícias e sente-se que há uma maior incerteza relativamente ao que vai ser o futuro. Cristina, temos que fazer o processo outra vez, voltar a dizer que o destino é clean and safe, de novo, tal como foi feito no verão do ano passado?
Ora bem, primeiro, é verdade que a nível internacional, aliás, há um estudo da WTTC, da tal World Tourism and Travel Council, que foi lançado em novembro de 2019 e que fizeram um estudo exaustivo sobre o tempo que se demora a recuperar de crises a nível mundial. E comparam a saída de surtos e epidemias com instabilidade social e ataques terroristas, com desastres naturais, etc. Curiosamente, no topo da lista de retoma da atividade turística em consequência de algum fenómeno que a perturba, está efetivamente a recuperação de epidemias. Fizeram comparações com o Zika, com o ébola, com o H1N1 e o tempo médio de recuperação, de ganho da confiança, é de 19,4 meses, quando o tempo dos desastres naturais é 16 meses e o tempo de ataques terroristas, 11. E eu acho isto muito curioso para perceber como a nossa normalidade se vai ajustando. E, portanto, de facto, o temor de surtos e de pandemias, o PAN diz tudo, tolhe-nos, não é? Pronto. O destino ser clean and safe já tem um sentido também um pouco diferente, porque neste momento todos os destinos se auto-intitulam clean and safe, não é? Foi necessário fazer esse discurso. Mas atenção, já não é um nice to have, é um must have. Todos os destinos hoje têm que ser clean and safe. Isto que a Vera dizia, não é? Ou seja, de que tem havido avanços e recuos e a comunicação parece um bocadinho errática. É verdade que isto acontece e acontece a nível mundial, basta olhar para as notícias hoje, não é? Portanto, o que é que o novo Ministro da Saúde do Reino Unido anuncia para dentro de portas e o que é que a Alemanha, entretanto, também se abriu para fora de portas e depois o mistério, o que é que se estará a passar na China, não é? Eu tenho uma curiosidade enorme, o que é que se estará a passar na China? E, de facto, esta abertura também, o que me perturba a mim é... porque eu acho que tinha que haver ajustes, tal como o plano de desconfinamento traçado em março, não é? Tinha cenários que, acho eu, não atendem ao certificado e ao ritmo de vacinação. Isto é a questão da matriz de risco também. Exatamente, continuar tudo. Eu acho que nós temos mesmo que mudar de paradigma. Já não é o país, é o indivíduo. O indivíduo portador, de facto, do certificado deve ser um passaporte para viajar e para ter a sua vida normal. É triste que assim seja e é discriminatório, Por exemplo, os últimos dados da Organização Mundial do Turismo são muito perturbadores para as assimetrias que se vão verificar na recuperação dos países em razão do índice de vacinação interna, mas é aquilo que nós agora nos temos que adaptar. Não é o paradigma do país, é o paradigma da pessoa. E depois a pessoa escolhe o destino em razão, por exemplo, do índice de vacinação. Então, isso lhe inspira mais ou menos confiança. Pode ser a chave para retomar a normalidade ou é mesmo a chave? A chave, a meu ver, será essa da normalidade da viagem, mas a única chave neste momento é de facto a vacinação. Quando se diz que é a melhor arma de saúde pública para combater as consequências graves e a mortalidade desta pandemia. Não é a melhor chave, é a única. Alguém conhece outra chave a não ser o confinar totalmente? Portanto, eu acho que isto, de facto, estas informações são contraditórias. Acho perturbador não se continuar a dizer, de facto, a vacinação é a única forma de contrariar as consequências mais graves. Por outro lado, as pessoas dizem, temos que aprender, ainda hoje estava a ouvir isto, aprender a viver com o vírus e com a Covid-19. Agora é preciso encher de conteúdo isto. O que é aprender a viver? É confinar-nos todos? É andarmos permanente de máscara? Ou é retomarmos a nossa vida normal como se for uma gripe? Está a falar de um desafio de comunicação? Também, exatamente. Mas com comunicação com conteúdo. O que é que, neste momento, há uma contradição imensa. Cá dentro de Portugal, ouvimos hoje o que é que a Madeira fez, não é? Sim. A Madeira aceita vacinado com qualquer vacina, seja ou não aprovada pela Organização de Saúde do da União Europeia. E vacina até idades abaixo dos 18 anos, por exemplo. Qualquer vacina, portanto, seja a Sinolab, seja a russa, seja etc. A União Europeia tem uma determinada orientação. Não estou a dizer que seja boa ou má, mas se nós dizemos que nem dentro do nosso país as delegações regionais de saúde se entendem, a Direção-Geral de Saúde se entende, hoje o bastonário da Ordem dos Médicos diz uma coisa, como é que a nível europeu e mais ainda a nível mundial gostaríamos de ter um padrão de comportamento? Vera, vamos a esta questão. Basta juntarmos no nosso telemóvel já a identificação, o cartão de embarque, o certificado de vacinação para isto voltar à normalidade?
Pois, parece que estamos cada Temos vez que com trazer mais... cada vez mais papéis para o temos aeroporto. cada vez mais procedimentos para viajar. Mas basta isto ou não? Não basta isto, porque nós vimos que já existia, por exemplo, o certificado e a Alemanha não quis saber durante um tempo da existência desse certificado. Portanto, claramente, isso não é suficiente, tem-se mostrado não suficiente. E até mesmo internamente há as tais questões de desigualdade, se quisermos dizer assim. Portanto, não chega o certificado. E depois, claro, também as pessoas são sempre diferentes e reagem de forma diferente. Mas claro que os aspectos comunicacionais são muito importantes, a forma como nós transmitimos as mensagens, ainda que os factos possam ser os mesmos. Quando falou da questão estrutural, estava a referir-se de alguma dependência excessiva em relação a determinados mercados? Que já existia? Quando falo da questão estrutural, falo de excessiva concentração. E essa concentração, a meu ver, é em 3 dimensões. Nos mercados emissores, nós temos vindo a fazer um trabalho de diversificação de mercados, mas é verdade que ainda existe uma grande preponderância no turismo internacional de 2, 3 mercados. É uma desconcentração dentro do próprio território de Portugal e a minha expectativa otimista é a de que esta pandemia tivesse precisamente ajudado a descobrir destinos que eram desconhecidos, que não estavam tão divulgados, precisamente por esta procura de sítios menos frequentados, mais distantes. E isso não aconteceu? Aconteceu, nós vimos o ano passado que em determinadas regiões o ano turístico até acabou por não ser uma desgraça, bem pelo contrário, precisamente porque houve essa mudança. Mas são regiões que no conjunto nacional continuam a ter um peso muito pequenino e aliás, mesmo ainda antes da pandemia, lembro-me, por exemplo, das taxas de crescimento nos Açores. Era fácil ter taxas de crescimento tão altas, porque, como eu costumo dizer na brincadeira, basta aterrar mais um avião e os números, as taxas de crescimento já o notam. Sim. E qual era a terceira dimensão? E a terceira dimensão de desconcentração é no tempo, o chamado combate à sazonalidade, e aqui também, sendo que estas coisas se relacionam umas com as outras, o facto de eu procurar mercados diferentes, posso também por essa via ajudar a combater a sazonalidade, porque, por exemplo, ou pessoas que pelo seu estilo de vida não estão tão condicionados com as férias escolares, ou que pela geografia de onde vêm as férias escolares, a habitual interrupção das férias grandes acontece noutra altura do ano. Portanto, estas coisas não estão desligadas Sim. umas das outras. Cristina Cisa Vieira, esta com alguns debates que vêm de trás, a questão dos mercados emissores e também da questão, por exemplo, da sazonalidade. Não havia já uma diversificação suficiente antes da pandemia com outros mercados e até estender a sazonalidade? Não era esse o caminho que estava a ser feito? Era, e eu acho que vai com continuar? sucesso. E que vai continuar ou não? Acho que sim. Primeiro é preciso sermos realistas. Em todo o mundo o turismo se faz em blocos, não é? Ou seja, primeiro intrarregional e nas regiões de proximidade. Portugal está na ponta da Europa, não é? E portanto, mas normalmente é isto, nós procuramos o que nos é próximo, não é? Portanto, os nossos mercados, o primeiro emissor em dormidas, ser o Reino Unido, o segundo a Alemanha, o terceiro a França, a Espanha, etc. Não é nada de, enfim, nem vamos contrariar isto, é assim.
Portanto, e é bom que seja, não é? Por exemplo, os maiores globetrotters do mundo são os alemães. Os alemães são quem mais viaja, não são quem mais gasta. Os alemães são mais avaros, não é? Mas são os maiores globetrotters do mundo. E o Reino Unido, de facto, tem com Portugal uma relação antiga e procura-nos particularmente, de facto, na época alta, o que também tem sido contrariado e, por exemplo, tem havido uma coisa muitíssimo interessante que é o mercado dos Estados Unidos. Isto no seguimento do que a Vera dizia, ou seja, são um mercado interessante a vários níveis. Viajam fora da época alta, viajam para muitos outros destinos que não apenas o Algarve, portanto, e no caso Lisboa bem depende de outros fins, como sabemos, não é? E é um mercado que gasta bem. É o nosso sexto mercado em dormidas e o quinto em receitas. Tem sido extraordinário. Uma conquista da última década, digamos assim. Da meia década, digamos, não é? E agora hoje ficamos felizes porque a United diz que vai voltar a retomar os voos para Portugal. É um mercado muito importante para Portugal, por variadíssimas razões. É um mercado que também puxa por um certo um status, não é? Ou seja, temos que ter... nós costumamos dizer que é um mercado de protocolo. Vamos perder mercados? Há mercados que acha que vamos perder? Ou vamos diminuir bastante? Acho que não. Acho que aquilo que há pouco dizíamos, está cá tudo e a vontade de viajar também, e, portanto, acredito que Portugal tem um posicionamento que se vai manter no futuro. Não há razão nenhuma, porque a infraestrutura está cá toda e, de facto, a única condicionante neste momento chama-se pandemia e a outra que é, enfim, a periferia. Ou seja, estamos, de facto, dependentes totalmente, 94% dos nossos turistas vêm por via aérea e essa é, de facto, a maior condicionante. Há outras coisas, por exemplo, o turismo de negócios, no qual necessariamente as cidades, apesar de Lisboa e Porto estarem muito bem no short break, dependem muito, o turismo de negócios vai recuperar depois do turismo de lazer. A outra coisa que eu acho que era importante salientar, esta questão de nós termos tido o ano passado esta inversão da pirâmide, não é? No fundo, os turistas internos foram quem mais nos procurou e isto que se dizia de descobrirmos outros destinos dentro do país, de facto, a região centro e a região Alentejo tiveram uma performance muito interessante, melhor, aliás, do que em 2019, e isso deveu-se ao turismo interno, exclusivamente. Portanto, descobrir o nosso próprio país, turistas que normalmente saíam e que tiveram que ficar e descobriram outras maravilhas. Mas isso sejamos realistas outra vez, não compensa, obviamente, toda a mole de turistas dos mercados externos, por um lado. E a segunda questão é se isso, mais uma vez, é para ficar, porque são portugueses que também fazem turismo lá fora, não é? E que, por via das circunstâncias, estão mais cá em Portugal. Mas há algo de estrutural que possa ficar como uma oportunidade que esta tragédia nos trouxe, Cristina? Eu acho que sim, porque apesar de ser verdade que estes turistas, assim que puderem, nós, assim que pudermos, pomos o pé no ar. Exato. E o que queremos é conhecer outras paragens. Também é verdade que este hábito, por exemplo, de conhecer melhor o Alentejo e o centro, mesmo que seja para short breaks, ou seja, é possível que lá está, aquilo que dizíamos, esta distribuição no território e no tempo, até se faça muito por via desta nova dinâmica que surgiu, sei lá, dizer, porque é que não vamos agora este ano outra vez ao Gerês, lembras-te quando estivemos lá em 2020, que interessante que era, ou vamos a uma região do Alentejo, e portanto, é possível que haja uma dinâmica, não compensa, tem totalmente razão, é mesmo assim, os países têm... Um país de um destino maduro, que é o caso, sei lá, nós também, mas França, etc., tem um mercado interno pujante, mas, obviamente, o turismo é internacional, não é? É por isso a grande preocupação da Organização Mundial do Turismo, depois termos atingido um ponto B de turistas, Vera, como é que vamos recuperar? Estava a ler aqui um relatório recente da McKinsey que fala que o turismo doméstico em Portugal pode não voltar aos níveis pré-pandemia até 2023 e o turismo internacional até 2024 e entra aqui na questão que já aqui a Cristina Vieira estava a levantar e que me interessava ver, que é eventuais mudanças na tipologia. A ideia que tem sido consensualizada de que o turismo de negócios vai recuperar muito depois, ou vai mudar, inclusivamente, a sua natureza a partir de agora com a pandemia. O mesmo não sei se poderá eventualmente aplicar cruzeiros, por oposição
a um ecoturismo ou um turismo até de segunda habitação. O que é que pode mudar, o que é que a pandemia pode mudar efetivamente na tipologia de turismo que temos vindo a observar em Portugal, Vera? Eu acho que no segmento de negócios essa pode ser de facto uma alteração estrutural, porque se percebeu, acho que também se percebeu que as relações próximas, o contacto que se tem nestes eventos, nas conferências, não é irrelevante. Mas também se percebeu que alguns dos eventos se podem fazer à distância com as tecnologias de informação que temos hoje ao nosso dispor e, portanto, tudo isto pesado, eu acho que algumas, as empresas, as várias organizações optarão por ser mais parcimoniosas na organização destes eventos. Mas isso muda, por exemplo, a forma como Lisboa se posiciona. Tendo em conta que é uma cidade que atrai grandes congressos, conferências. Grandes não, nós estávamos num segmento ao nível de conferências e de eventos mais do médio, não temos capacidade para fazer os grandes e somos sobretudo, Lisboa é sobretudo uma cidade que oferece um produto cultural que de história, de city break, associado até às viagens também low cost, e tudo isso continua. E esses fatores competitivos não se perderam e estruturalmente a vontade de conhecer este produto também não se alterou e, portanto, eu não estaria assim tão preocupada com com a parte do segmento de negócios. Claro que é importante e até porque tipicamente deixa bastante receita. Mas em Portugal a maioria dos turistas, de acordo com os inquéritos que vamos tendo, que são sempre amostrais, viaja por motivos de lazer, portanto, e no lazer as coisas permanecem. Relativamente aos outros aspectos, que falou do ecoturismo, lá está, é o que eu espero também, por motivos vários, até por uma questão da própria preocupação com a sustentabilidade ambiental. O que eu espero é que esse turismo ganhe dimensão e que, ao ganhar dimensão internacional também, venha para os tais sítios que têm ficado um pouco à margem daquilo que tem sido... Isso ajuda a diversificar a oferta do país... Diversificar, e a quebrar a sazonalidade. Enriquecer o próprio produto, porque, reparem, nós somos um país tão pequenino, temos 92 mil quilómetros quadrados e, no entanto, temos uma extraordinária diversidade cá dentro de gastronomia, de hábitos, de clima, de paisagem e sendo pequeninos e estando bem dotados de infraestruturas, nomeadamente das rodoviárias, é muito fácil alguém chegar ao Porto e depois fazer uns dias de city break no Porto, mas também ir, por exemplo, ao Douro, fazer um cruzeiro no Douro, ter uma experiência de enoturismo ou estar em Lisboa e ir a tomar estas coisas. Para nós não são longe, e então para quem vem de países maiores, mais perto é. E, portanto, criar esta complementaridade, pôr as regiões a falar umas com as outras, a puxar umas pelas outras, porque a ideia não é agora vamos construir um aeroporto em Castelo Branco para termos turismo nas aldeias de xisto. A ideia não é essa. Olha que há regiões que querem um aeroporto. Eu sei, daí a advertência. Mas é usar aquilo que já são os destinos firmados, que servem de âncora, para depois também promover turismo noutras regiões. Sim. E isto parece-me benéfico para todos, inclusivamente para quem em determinadas regiões até possa sentir que há turismo a mais, que isso seria outro debate. Vai acabar a conversa do turismo a mais? Acha que em Lisboa, por exemplo? Não sei se vai acabar, até porque haverá pessoas que defenderão sempre
que o turismo deve, e eu sei que defendem porque já os ouvi defender isso, que o turismo deve continuar a ser uma atividade de elite, do tour do século XVIII e XIX. É esse o modelo que têm. Não sei se integram a si mesmas nesses viajantes ou se abrem exceção para si próprios. Cristina, O para que eu si sei nunca há é que o turistas a mais, Stendhal pois não? já em Roma se queixava de turistas a mais. Sim. Exato. Não, acho que estas observações da Vera são, esta ironia leve é mesmo que se aplica aqui. Claro que há turistas a mais, não é? Quando há capacidade de carga, tem que se... É evidente que isto se mede. Agora, dizer que nós temos turistas a mais em Portugal é completamente infantil. E temos tido outra coisa, é que temos crescido de facto em valor, os turistas crescem, o valor que deixam cá é superior ao número de turistas que temos vindo a crescer. E, portanto, esse é um indicador importante, é aí nesse valor que se traz que devemos crescer na distribuição no território, na distribuição no tempo, e, portanto, estas situações estão a ser devidamente acauteladas. E há alguns fenómenos, como também soubemos, e que hoje ainda se verificam, e há alguma tensão ainda em zonas urbanas, como houve em Berlim, etc., com o alojamento local, que em Portugal também começaram a ser endossadas corretamente e tratadas corretamente do ponto de vista do licenciamento. Portanto, não tenho realmente essa preocupação e comungo daquilo que a Vera dizia, ou seja, dizer, o turismo não é um fenómeno de elites, é um fenómeno que vem com o direito a férias, com o direito à liberdade de circulação, de estarmos uns com os outros, e é fundamental para a construção da paz e da humanidade. E antes de nós estamos a aproximar do fim, Cristina, ainda há um outro fator externo que não falámos aqui, que tem a ver com as agitações no mercado, por exemplo, da aviação internacional. Até que ponto isso mexe, poderá mexer também no pós-pandemia, tendo em conta também a própria sustentabilidade de algumas dessas companhias, a maior parte delas agora com injeções de dinheiro público. Até que ponto isso pode ser um fator, ou acha que passada a borrasca, passada a tempestade, as coisas vão voltar ao normal? Eu gostava sobre isso ainda dar aqui nota do seguinte, é que efetivamente aquilo que a Vera dizia, eu já escrevi sobre isso, não é? Que é a questão da retoma do turismo de negócios. O Bill Gates tinha dito que no pós-pandemia 40% do turismo de negócios se vai perder. Eu não acredito, nem quem estuda isto acredita que isto vai acontecer. Porque efetivamente, sem prejuízo de estas viagens que eram muito do cotidiano, de ter executivos de empresas a viajar por tudo e não sei o que, pelo mundo inteiro, e chegavam-se a ter reuniões nas salas do aeroporto de Frankfurt e, quer dizer, isto de facto não só se perdeu com alguma vantagem, porque as pessoas percebem que conseguem, estando de facto no seu escritório, ser até mais produtivas e evitar esta perda imensa de tempo, como acrescendo às questões ambientais e de sustentabilidade. E isto leva a uma outra questão que estava a crescer, que era o flight shame, não é? Ou seja, no fundo, se puder ir por outra via mais sustentável, e as próprias companhias de aviação tinham às vezes aqui alguns toques esquizofrénicos quase, mas que iam, é quase um bocadinho um greenwashing, não é? Vá antes de comboio, etc. Portanto, é evidente que aqui há alguma perda que vai acontecer naturalmente, concordo, ou seja, viagens que eram feitas sem eventualmente grande necessidade vão ser substituídas por outros contactos, mas nem os congressos se vão perder, nem a necessidade de encontro das empresas e dos seus quadros e dos seus trabalhadores, e portanto isso vai continuar a acontecer. Acho que Portugal tem essa vantagem comparativa que há pouco a Vera dizia também, ou seja, no fundo o leisure, ou seja, fundir o business com o leisure, estar mais uns tempos, seja em Lisboa, seja no Porto. A questão é o timing da recuperação, porque de facto em 2020 quem perdeu mais em termos nos destinos que tiveram a maior quebra no total dos alojamentos foram Porto, Lisboa, Fátima. Fátima teve uma quebra brutal de 78% nas dormidas, porque 88% foram de não residentes. Portanto, o turismo religioso vai demorar algum tempo a recuperar. A questão desta flutuação nas companhias aéreas. Sabemos que os Estados Unidos investiram milhares de milhões diretamente na sustentação das suas companhias aéreas, porque obviamente dependem dos voos internos. Ainda vai haver esta questão das ajudas também
de Estado Na Europa também está a ter algum bouleversement, quer dizer, alguma agitação. Não sabemos se aí não vai haver algumas fusões, etc. Sabemos que as companhias low cost têm músculo, quer a Ryanair, quer a EasyJet, que são as que, estou a dizer, podemos falar em Transavia, etc., Sim. mas aquelas que são as substanciais para Portugal e têm muita procura. Portanto, eu diria que é mais uma questão de quando, mas que voltará a existir transporte aéreo, voltará a existir uma procura por Portugal, haverá alguns vasos comunicantes, eventualmente, menos turismo de negócios para fazer encontros que se podem fazer à distância, mas eu acho que Portugal não era tanto nesse mercado que estava, era mercado, de facto, mais de congressos de média dimensão, é verdade isto, não éramos para o congresso americano, não é? Estima mais ou menos que isto se recupere para valores pré-pandémicos, mais ou menos quando? Qual é a sua expectativa? Olha, de acordo com o último inquérito que fizemos, ali, como dizia, a meio de junho, diríamos assim, os mais otimistas apontam para segundo semestre de 22, primeiro de 23. Os mais otimistas. E mesmo assim estamos a falar de 22% dos inquiridos. O grosso da coluna, de facto, aponta para segundo semestre de 23. Para retomarmos aquilo que eram, enfim, os valores resultados de pré-pandemia 2019. Ainda assim, eu diria que poderíamos apontar para 2023, creio que isso poderá vir a acontecer, inclusive depois do primeiro trimestre, digamos assim. Agora, há estamos algumas... dependentes de muitos outros fatores. Eu acho que essa questão do transporte aéreo é crítica, embora haja procura, também perceber quando é que essa procura estabiliza. Vera, gostava de ouvi-la também sobre esta questão do transporte aéreo. O transporte aéreo, nós sabemos que havia companhias já em dificuldades e é um setor que tem estado em reestruturação, passou por uma grande reestruturação nos Estados Unidos, por exemplo. E claro, esta situação veio agudizar esses problemas. Pensando numa visão mais de longo prazo, ligada às tais questões até ambientais e de se culpabilizar o transporte aéreo de uma boa parte das emissões que nós temos, pois eu acho que também a indústria tentará fazer a sua adaptação no sentido de se tornar menos poluente, e acho que é importante termos alternativas de transporte. Aliás, a aposta de ferrovia para transporte interno será importante. Eu acho que está prevista no PRR. Sim, e eu acho que é uma questão importante, até mesmo naquela lógica de distribuição dos turistas cá dentro pelo país. Nós temos a parte rodoviária, temos o país bem dotado dessas vias, mas acho que faz todo o sentido termos também a oferta ferroviária e preferencialmente até com ligações internacionais, embora saibamos sempre que o transporte aéreo, para uma estada média que nós temos em Portugal de 2 noites, ponto pouco, termos uma forma rápida de nos metermos cá é importante. Não faz sentido para ficarmos cá 2 noites fazermos uma viagem que demora um dia, não é? Portanto, há que ter também noção destas coisas. Além de que temos em Portugal 2 destinos insulares para os quais claramente o transporte aéreo é ainda mais importante, é? Assim, Claro. é fundamental, Claro. nas suas ligações, e tem sido até um assunto. Mas o paradigma referido. da importância das low costs, a questão dos hubs que estavam montados, na sua perspectiva, não sofre alterações com a pandemia? Com o pós-pandemia não o trará alterações? Eu acho que as alterações que se vinham a verificar, até mesmo de modelo de negócio, em que as próprias companhias tradicionais, por exemplo, já criavam oferta segmentada, em que parte dela era semelhante à low cost. Posso dizer que o primeiro paper que eu escrevi foi precisamente sobre aeroporto, isto em parceria. Depois o Sozinha tem que ver com as companhias low cost, e onde se chegou a um resultado até bastante interessante,
que dizia que os turistas que tinham viajado em low cost depois eram aqueles que gastavam mais no destino, contrariando aquilo que era um discurso à altura vigente de que o turista que viaja em low cost é também um turista pouco gastador. Não era isso que se verificava. Sim. E do ponto de vista do destino o que interessa é de facto o dinheiro que ele lá deixa. Entretanto, confesso que a minha linha de investigação de turismo e transporte aéreo, tentando fazer esta divisão entre low cost e companhias de bandeira, ficou dificultada precisamente porque às tantas eu já não consigo distinguir exatamente aquilo que é uma low cost do que é um voo companhia de bandeira, porque eles também criaram segmentos, as próprias low cost também foram adicionando coisas, foi-se mudando e aqui os modelos de negócio aparecem todos já um bocadinho misturados e parece-me que essa vai ser uma tendência que eu não vejo porque é que há de ser interrompida pela pandemia. Para fechar muito rapidamente, Cristina, o PRR, a questão da aposta ferrovia e sobretudo também como é que pode muscular a indústria do turismo em Portugal? É suficiente aquilo que está definido? Bem, enfim, isso levava-nos a outro programa, não é? Não, que não temos, neste momento não temos. Mas efetivamente, quer dizer, o plano já sabemos que está bastante condicionado, tem aqueles 3 eixos, não é? A resiliência, a transição climática e a transição digital e, portanto, não diretamente, também já o sabemos, mas indiretamente. Por outro lado, temos também um anúncio direto dos 6 mil milhões no plano de recuperar o turismo que, de facto, no fundo, para nos permitir atingir os resultados que já estavam previstos no plano estratégico Nacional de Turismo de 2027. Portanto, digamos que a questão não é tão diretamente. Nós neste momento estamos ainda com um problema, enfim, por resolver, não é? Que é a situação da descapitalização das empresas do turismo. E, portanto, esta situação do aguentar a tesouraria e aguentar o emprego, que nós pensávamos que já poderíamos estar a ultrapassar, afinal, não havendo retoma, vai atrasar isto e, portanto, vamos continuar a ter que injetar diretamente dinheiro nas empresas, como até aqui foi feito, não é? Portanto, enfim, o PRR é um plano que se estima venha, de facto, a dotar o país de melhores infraestruturas a vários níveis e tudo quanto seja criar condições para melhor viajar, para melhor viver, sobretudo, também beneficia o turismo. Esta situação da ferrovia, como se falava há pouco, é de facto importante. Acho que vai permitir, efetivamente, nestes trajetos de proximidade e dentro do país para facilitar, de facto, o nosso circuito enfim, temos aqui algumas outras dúvidas ainda que se vão colocar, digamos assim, que é alguns desses eixos como requalificar a própria oferta, porque há destinos maduros, como é o caso, por exemplo, do Algarve, em que a oferta hoteleira, e desta se fala, é desta que eu estou a falar agora, merecia mesmo, francamente, investimento para se tornar competitiva. Estão em lugares premium, em lugares extraordinários, onde já não vai ser possível construir nada de novo e onde a reabilitação e tornar de facto esses hotéis, esses resorts mais interessantes para determinados segmentos pode-nos fazer crescer também em valor e, portanto, é uma boa aplicação. Há linhas do PRR nesse sentido, não é? Sim, sobretudo se ligarmos isto de facto a eixos como a transição climática, a transição digital e, portanto, tudo quanto isso depois significa também de obra física e preparação de infraestrutura digital também. Os destinos em si têm feito um esforço grande para se requalificarem, como sabemos, e o que tem surgido, basta pensar agora na recente ponte de Aroca, tem de facto levado a que esta parceria, entre aspas, público-privada, já falámos nisto, possa de facto trazer virtudes importantes. Muito bem, obrigado pela vossa presença. Vera Gouveia Barros, Cristina Cisa Vieira. Falámos de turismo neste Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão podcast integral do programa está disponível a partir de agora nas plataformas digitais habituais. Um programa com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. O genérico original deste programa é de Mário Lajinha
E para a semana, ainda em julho, voltamos, ainda antes de entrarmos em férias, para outros debates da atualidade.